Muito bem, meus amigos, gente boa de Jaú, meus queridos amigos e ovelhas da Igreja Presbiteriana de Jaú, nós estamos aqui em escola dominical. Normalmente, essa escola começa às 9 horas da manhã. A gente tem uma pequena abertura de 20 minutos e depois cada aluno, não é, com áreas de interesse, com classes moduladas, vão para suas classes. Nós temos classes de adultos, classes de adolescentes, de jovens, de crianças com várias idades, adultos com várias classes. Então é uma escola normal, só que o texto básico é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, sejam bem-vindos à nossa escola dominical, que normalmente ela acontece no domingo, né? Começa às 9 horas da manhã. Então, a gente vai começar assim. Ao invés de fazer aquela abertura de 20 minutos, nós vamos fazer uma aula só, talvez 30, no máximo 40 minutos. Então, sejam bem-vindos então à nossa escola dominical da Igreja Presbiteriana de Jaú. Eu gostaria de começar com uma oração. Pai, obrigado por esta hora, obrigado por este momento de aprendizado e de estudo da Tua Palavra. Dá que saiamos daqui mais fortalecidos e o nosso coração seja, Senhor, enriquecido com as graças dos céus e a nossa fé seja enrijecida, Deus, pela graça do Senhor, para passarmos esta semana que está entrando e a gente tenha ânimo, a gente tenha esperança e a gente olhe para frente, a gente olhe para o alto, a gente olhe para o céu, a gente olhe para o Senhor. Obrigado por esta manhã e por esta aula que vamos ter agora. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, nós vamos começar então a nossa escola dominical. Hoje é o domingo da Páscoa. Eu gostaria de ler com vocês, no primeiro livro de Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos que diz o seguinte, 6 e 7. Ou melhor, 7 e 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como de fato sois, sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, isso é da Páscoa, não com o velho fermento, como o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo está trazendo para a memória dos irmãos da igreja de Corinto aquilo que normalmente eles faziam, que era a ceia do Senhor. No capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala sobre a ceia, e ele diz que ele recebeu do Senhor o que ele também havia recebido, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, deu aos seus discípulos, dizendo: este é meu corpo que é partido por amor de vós. Também ele disse a mesma coisa com respeito ao vinho. Depois que eles haviam ceado, Jesus pegou o pão e disse: este é o meu corpo. Pegou o vinho e disse: este é o meu sangue, que é derramado por amor de vós. Então a Páscoa está muito ligada à Eucaristia, ou à Santa Ceia, à mesa sagrada, é muito parecido. Então, creio que quando Paulo está falando aqui, que nós devemos celebrar a Páscoa, ele está se referindo em parte à ceia do Senhor. Eu quero só lembrar do capítulo 5, o contexto desta passagem que eu li os versículos 7 e 8, mas é bom que a gente tenha na memória o que Paulo estava falando. No capítulo 5, versículo 1 diz: geralmente se ouve entre vós que há imoralidade tal, que nem mesmo entre os pagãos isso acontece. Olha bem, Paulo está falando de um problema sério da igreja de Corinto. O problema era que havia um moço que estava morando com a sua madrasta, não é? E aqueles irmãos de Corinto achavam isso quase que natural, quase que normal. Paulo estava dizendo: isto é uma coisa muito suja, porque a palavra diz, ouve-se falar que há entre vós imoralidade. A palavra imoralidade, no grego, a língua original em que o Novo Testamento foi escrito, é porneia. A palavra porneia, esse som não nos parece estranho. Da palavra imoralidade, que Paulo coloca aqui, literalmente no grego, porneia, vem a palavra pornografia, vem a palavra pornocenia, vem a palavra pornofonia. Geralmente em português,
a gente não conhece essa outra derivação, né? Pornofonia, a gente não conhece, pornocenia, a gente não conhece. Infelizmente a nossa língua é muito pobre, nós conhecemos pornografia. Pornografia pode ser um filme, pode ser uma cena, pode ser um movimento, tudo para nós é grafia, mas no grego não era grafia, grafia é escrever. Quando eu leio um livro imoral, isso é uma pornografia, né? Quando eu assisto a um filme que é imoral, então isso é uma pornocenia, e quando eu falo alguma palavra imoral, isso é pornofonia. Então a nossa língua portuguesa é um pouco pobre, não conhece essas outras derivações do grego. Mas Paulo está falando desse som, falando desse movimento, falando dessa escrita, ele chama isso de imoralidade. Então Paulo estava dizendo, olha, nós não precisamos de viver assim, nós não podemos viver assim, porque nós somos tirados de um lugar e fomos trazidos para um outro lugar, e esse lugar é a igreja. E o lugar mais sensível em que a igreja é na mesa do Senhor, na Eucaristia ou na Santa Ceia. Esse é o momento mais, diríamos, sensível, um momento mais solene em que a igreja participa como corpo. Na verdade, o centro do culto protestante não é a mesa do Senhor, o centro é a palavra. Mas a palavra aponta para a ceia e a ceia aponta para a palavra. Então, tendo isso como pano de fundo, dá para a gente entender o que Paulo está falando aqui, quando ele convida os irmãos de Corinto para celebrar a festa da Páscoa, porque o Cordeiro foi imolado. Paulo está dizendo, então, quando vocês se reúnem na igreja para tomar a ceia, vocês estão se reunindo de uma forma errada. Lá no capítulo 11 ele fala isso. Os irmãos mais ricos tomavam a ceia, uma ceia nababesca, uma ceia rica, comidas maravilhosas, e depois que os outros chegavam, eles largavam de lado. Paulo estava dizendo, eu não vos louvo por isso, porque a ceia, a festa de vocês, tem um motivo errado, tem divisões dentro da igreja, e eu quero que vocês celebrem a Páscoa. Paulo está dizendo, celebremos a Páscoa. É o convite que ele está fazendo aos cristãos para se reunirem. Sobretudo agora, nesse domingo nosso, domingo de Páscoa, eu faço esse convite que Paulo faz a você. Celebremos. A festa é uma Páscoa, a Páscoa é uma festa. Não foi festa para Jesus, porque lá na semana da Páscoa foi que ele morreu. O Evangelho de João, quase todo ele, passa naquela semana pascal, na semana da Páscoa. Mas para nós é uma grande festa. Milhares e milhares de judeus iam para Jerusalém na Páscoa, e Jesus sempre ia em Jerusalém na festa da Páscoa. Então Paulo está dizendo, olha, eu convido vocês para um grande banquete, eu convido vocês para uma grande festa, eu convido vocês para se alegrarem num encontro diferente de carnaval, diferente de micaretas, diferente de qualquer coisa. Eu quero convidar vocês para uma grande festa, para a festa da Páscoa, para a festa da ceia do Senhor. Por isso que Paulo diz, celebremos a Páscoa. Vamos celebrar a Páscoa neste domingo. Não com esse espírito de divisão, espírito de tristeza, mas uma festa é festa da alegria. Era mais ou menos como aquela festa quando o pródigo, lá no capítulo 15 de Lucas, voltou para casa. O pai mandou matar um novilho cevado, começou a tocar música, colocou dança, e o filho participou com alegria daquela festa. Mais ou menos, guardada o distanciamento cronológico e geográfico, a festa da Páscoa aqui da nossa igreja, de qualquer igreja cristã, é um momento de celebração. Então Paulo está convidando as suas ovelhas, convidando os seus discípulos, os seus amigos, a celebrar a festa, para tocar música, para tocar as danças, para tocar os instrumentos, para participar com alegria deste encontro dos irmãos com o irmão mais velho na ceia do Senhor. Celebremos a Páscoa, é o convite que Paulo faz, e nós devemos atender este convite, porque essa alegria é uma alegria que não vem do pão em si, ou do vinho em si, que são só elementos físicos. Quando o Paulo está convidando o pessoal para celebrar a Páscoa, ele está convidando para a gente participar com fé. Quando a gente participa do vinho ou do pão, aqueles elementos apontam, não são,
não tem nenhuma mudança hipostática ou metafísica, o pão continua pão, o vinho continua vinho, mas ele está nos convidando para olhar para o outro lado do físico, para o outro lado do pão e enxergar o corpo, para o outro lado do vinho e enxergar o sangue. Então essa aproximação é uma aproximação espiritual. Essa alegria é uma alegria espiritual, ela não é física. Claro que ela abrange o nosso físico, atinge a nossa mente, mas ela nasce do nosso coração, da nossa alma, do nosso ser, do nosso interior. Então, quando Paulo está convidando todos a participarem da ceia, eu também convido a você a participar da Páscoa. Celebremos a Páscoa, diz Paulo. Hoje estamos comemorando a Páscoa, então esse é o momento em que devemos celebrar a Páscoa do Senhor. A Páscoa, essa celebração, graças a Deus que não está ligada aos shoppings abertos, porque não estão, às lojas, porque não estão, os restaurantes, porque não estão abertos. Todo mundo agora, de uma certa forma, vai ser obrigado a celebrar a Páscoa em casa, como era comum aos judeus celebrarem em família. Esse é o momento em que Deus está te dando a oportunidade, que o Senhor Jesus, o Senhor da Páscoa, está te dando para que você participe na sua casa dessa Páscoa. Traga algum elemento pascal, algum elemento que aponta para Jesus, algum elemento que aponta para a federalidade da família, um momento que aponta para a união, para a alegria, para a celebração, para a festa. Quem sabe Deus vai te dar assim uma grande alegria nessa Páscoa, além das tristezas que você tem colhido muito durante estes dias em que a pandemia ataca o mundo inteiro. Olha, meu amigo e minha ovelha, meu aluno aqui da escola dominical, celebre a Páscoa, atenda ao convite de Paulo, que desafia aqueles irmãos de Corinto a terem uma festa diferente, a terem uma Páscoa diferente, a não ter uma Páscoa simplesmente litúrgica, hierárquica ou religiosa, mas ter uma Páscoa espiritual, ao lado do Senhor Jesus, ao lado do esposo, da esposa, do filho, da filha, do avô, da avó, ter uma festa espiritual. Olha que Paulo diz também, além disso, desse convite que ele faz. Ele diz: celebremos a Páscoa, não com aquele pão puro, pão sujo, fermentado, um pão imundo, mas ele diz: celebremos a Páscoa, não com a maldade, com a malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Olha, aqueles irmãos estavam participando da Páscoa com malícia, com maldade. Então, havia outras coisas no coração daqueles irmãos. Paulo estava dizendo que quando a gente participar disso aqui, o nosso comportamento deve ser um comportamento sem maldade, sem malícia, mas da verdade e da pureza. Por que Paulo está falando isso? Quando os judeus faziam uma festa e eles não comiam pão com fermento, porque eles não queriam, com aquilo Deus estava querendo dizer: quando vocês não colocarem pão com fermento, vocês estão dizendo que vocês são uma massa pura. É o símbolo. O judeu come pão com fermento, mas na Páscoa não, porque a Páscoa eles estavam se purificando. Para onde a Páscoa judaica apontava? Lá para o Egito, lá no Egito. No capítulo 12, hoje à noite nós vamos ouvir a pregação. A Páscoa apontava para o Egito. Quando eles comiam pão sem fermento, é que eles estavam saindo da sujeira do Egito, estavam saindo da idolatria egípcia, da mundanidade egípcia, da distorção espiritual dos egípcios, que eram extremamente idólatras. E Moisés disse: eu quero levar, Faraó, o meu povo lá para o deserto para adorar o Senhor. Eu não quero adorar o Senhor aqui no meio do paganismo. Por isso que Paulo diz: não entrem na Páscoa, não entrem na Páscoa comendo o pão da maldade e da malícia. Tira a maldade do seu coração, diz Paulo. Venha para a festa com o coração puro. Venha para a festa com esse comportamento espiritual, bíblico. Tira do coração a maldade, tira do coração a malícia. Olha, quando Paulo está falando isso, ele está trazendo na sua mente, para os irmãos de Corinto, tudo aquilo que estava acontecendo lá dentro da igreja. Eles celebravam a Páscoa com maldade e com malícia. Maldade porque eles estavam excluindo
os irmãos da igreja, malícia porque estavam deixando um pecado tão grave como uma madrasta morando com seu afilhado. Então aquela igreja estava trazendo para a Páscoa um monte de coisas, um monte de maldade, um monte de malícia. O que Paulo estava dizendo? Purifique o pão, purifique a massa. Olha como os judeus faziam com a massa do pão lá do Egito. Eles tiraram o fermento e comeram o pão puro lá no deserto. Então Paulo estava dizendo, façam a mesma coisa. Tirem um monte de fermentos, porque um pouquinho de levedo, um pouquinho de fermento, ele leveda, ele encharca, ele incha toda a massa. Paulo está desafiando a vocês, desafiando a mim, e neste século 21, a que celebremos a Páscoa, sem maldade, sem malícia, mas com os asmos, isto é, um pão com fermento diferente, com os asmos da sinceridade e da verdade. Este é o comportamento da Páscoa. Ao invés de ser com malícia e com maldade, é a sinceridade e a verdade. Que sinceridade é essa? Ele está dizendo que quando os irmãos se reúnem ou se reuniam na igreja, eles deviam ser sem cera, sem máscara, sem duas caras. Eles deviam entrar na igreja como eles são, para que os irmãos pudessem conhecê-los como eles eram. Porque uma pior coisa do mundo é quando entra um cristão novo na igreja, ele se decepciona, porque ele imagina que todos os cristãos são como eles dizem que são. Paulo estava dizendo, tire essa máscara, tire essa cera, para com esse teatro, venha para a ceia, venha para a Páscoa, venha para a festa, sem máscara, venha do jeito que você é. Se você sentir vontade de chorar na Páscoa, chore. Se você sentir vontade de se alegrar, se alegre. Mas com sinceridade, e diz Paulo, com a verdade. Esse é o comportamento do cristão, não a maldade e a malícia, mas a verdade e a sinceridade. A verdade que Paulo se refere aqui é a verdade que é a palavra, é a verdade que é Cristo, é a verdade que é a Escritura, é a coerência daquilo que eu creio com aquilo que eu pratico. Isso é verdade. Por isso que há muitos cristãos que são esquizo, não é? São partidos, são esquizofrênicos, não é? Eles são cabeça dividida, porque eles pregam uma verdade e vivem outra. E isso cria um conflito emocional na mente, no coração das pessoas muito grande. Paulo diz, isso não é a verdade, isso é um simulacro, é imitação, é um rabisco da verdade, mas a verdade está no coração do crente, do cristão. A verdade está em Cristo, que é a verdade, que liberta a gente da maldade e da malícia. Jesus diz no capítulo 8 de João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Este deve ser o comportamento cristão, o comportamento da verdade, o comportamento da sinceridade, e assim nós vamos participar da ceia do Senhor. Então, se Paulo faz esse convite e está nos apelando, nos chamando para isso, ele diz como também devemos participar desta ceia do Senhor. Olha o que ele diz o seguinte, qual deve ser o nosso comportamento dentro da ceia do Senhor? Bom, quando Paulo está chamando para uma ceia, ele está chamando para alguma coisa, que é a reunião dos cristãos. E lá nessa reunião, Paulo está dizendo que nós devemos ter alguns comportamentos diferentes. E diz, mas vai haver uma mesa. Para um judeu não havia festa sem um churrasco de um carneiro, ou de um cabrito, ou de um boi, e muito vinho. Não havia festa sem isso para o judeu. Impossível uma festa para o judeu sem isso. Paulo está convidando aos irmãos para participarem dessa ceia. Por quê? Porque existe um alimento preparado. Olha o que Paulo diz, celebremos a ceia com os asmos da sinceridade e da verdade, não com malícia e nem com maldade, porque Cristo foi imolado. Esse é o alimento. Cristo está chamando a gente para participar de si mesmo. Nós não precisamos de levar pão como o judeu levava lá do Egito, não precisamos de levar água, não precisamos de levar nada, porque o alimento foi preparado muito antes de chegar na ceia. Aliás, muito antes de eu nascer. Aliás, muito antes do seu pai, seu avô. Aliás, muito antes que houvesse um mundo. A Bíblia diz que Jesus morreu antes da eternidade. Houve na mente de Deus um plano.
para que esse cordeiro fosse morto, e ele nos libertasse das garras do Egito, das garras de Faraó, e pudéssemos tirar o fermento pelo poder da sua ressurreição, pelo poder da nova vida que ele nos dá. A gente arranca a velha vida e começa a participar com os asmos da alegria, com o pão espiritual da alegria. Porque, diz Paulo, o cordeiro foi imolado, a festa está preparada, o banquete está preparado. Eu não preciso de sacrificar nenhum cordeiro, eu não preciso de sacrificar o meu corpo, pagando pecados ou expurgando os meus pecados com chibatadas impostas por líderes espirituais. Eu não preciso fazer novena, eu não preciso fazer campanha, eu não preciso fazer nada, porque o cordeiro já foi imolado. Deus preparou o alimento. Eu não preciso de preparar o alimento. Deus é que fez esse alimento que eu nunca faria. Uma vez Jesus contou uma parábola em Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14. Havia um homem muito rico, e ele fez uma grande festa, um grande banquete, e convidou os nobres, convidou os príncipes da cidade, e ninguém foi. Ele estava esperando que a casa ficasse cheia, a mesa ficasse cheia, e ninguém foi. Esse senhor rico chamou os seus empregados e disse: vão pelos cantos, pelas vilas, vão pelas esquinas, vão pelos bairros, pelas favelas, pelas periferias da vida, e tragam eles para participar da festa. E eles foram e trouxeram. E a cada um que chegava lá, o dono da festa dava uma roupa especial. Para entrar naquela festa, tinha que ter uma roupa especial. Não podia entrar ali de qualquer jeito. Ele chamou os pobres, sim. Chamou os desvalidos, sim. Chamou os periféricos, sim. Mas não era de qualquer jeito, não. Quando eles foram chamados, diz o Evangelho de Mateus, que os empregados deram a cada um deles uma roupa especial. Começaram uma festa. O Senhor estava sentado na mesa e ele viu que tinha alguém assentado naquela mesa, que tinha uma roupa especial, com uma grife diferente, mas não era a grife que ele havia preparado. Era uma roupa que não fazia parte daquela festa. E o Senhor disse: quem é aquele lá? O que ele está fazendo lá? Por que ele entrou nessa festa com a roupa até mais cara, mas não a roupa que eu preparei? Os empregados então, atendendo a ordem do Senhor, disse: tire esse homem daí, joga-o para as trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dente. Notem, a festa está preparada, mas a festa é preparada para pessoas preparadas. E quem nos prepara, quem nos dá roupa galharda, nos dá a roupa chique, a grife espiritual, quem nos dá é o Senhor Jesus Cristo, é o Senhor Deus. É Ele que nos veste e nos reveste desta roupa especial, porque a mesa está posta, o Senhor está sentado, e Ele quer nos ver com roupas preparadas para a festa. A festa é um lugar preparado para pessoas preparadas. Então nós devemos entrar pela festa, para a Páscoa, com o coração lavado, com a roupa preparada, como diz lá no Apocalipse, com a roupa alvejada pelo sangue do Cordeiro. As nossas roupas têm que ser brancas como a alva lã, porque o Cordeiro já foi imolado, tudo está preparado, eu não preciso de pagar mais nada, tudo está pago, tudo está consumado, como Jesus disse lá na cruz: consumatum est, como diz no grego, tetelestai, está feito, está consumado, não preciso de fazer mais nada, a festa está preparada, a mesa está preparada, eu fui convidado para a festa, eu, Cícero, você também foi convidado para a festa. Que tal você participar desta festa com uma roupa preparada? Mas Cícero, eu não tenho roupa preparada. Sim, você pode ter. Não precisa de ir lá na loja, não precisa de nenhuma grife especial, não precisa de nenhuma marca especial de roupa. Você pode preparar a sua roupa lá na cruz. É ali aqui, é o lugar que Deus tem um remédio preparado no seu laboratório divino, um homo mais do que total. O sangue de Jesus é o remédio preparado na eternidade, no laboratório divino da graça de Deus. E é ali que Ele quer lavar a sua vestidura, e ali Ele quer te convidar para a festa. Venha para a Páscoa. Este é o momento que Paulo está chamando a gente, e nós devemos ter comportamentos piedosos, sagrados e santos, e nós devemos ter roupas preparadas, porque o Cordeiro já foi imolado. Quando João viu Jesus, e ele viveu 30 anos na expectativa de um dia
ver o Cordeiro. E um dia ele estava batizando, quando vem aquela multidão, eis que aparece alguém, um jovem como ele, na fila. E todo mundo estava olhando porque João ficou diferente naquela hora. Houve um brilho diferente na vida dele. E ele apontou para aquele moço e disse: aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é que nos alimenta para a Páscoa. É Ele que já preparou a mesa para a Páscoa. É Ele que nos dá a roupa apropriada para a Páscoa. Então, alegremos-nos na presença do Senhor da Páscoa, que é Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, a gente passe um domingo legal e que você aprenda um pouco sobre a Páscoa cristã, que é um pouco diferente da Páscoa judaica. Que Deus o abençoe grandemente. Até domingo que vem, com a graça de Deus. Um beijo, um abraço, gente boa.